Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos aqui para um dia muito especial. Episódio 50 e 100 dias pré-Copa do Mundo, JP. 100 dias. Cara, Fala, JP. Tudo bem, João? Beleza. Cara, quantos números aí cabalísticos, né? Quando você fala episódio 50 aí em 3 anos e faltando apenas 100 dias, onde tudo a gente imaginou lá atrás que pudesse acontecer, que era a Copa do Mundo, né? Então, assim, contagem agora é regressiva mesmo, dia a dia. O nosso sonho, esse projeto começou dessa forma, eu, JP, com o Biel, na ideia de fazer a conexão para a Copa do Mundo de 2026. Então, ou seja, chegou a hora, né? Sim. Agora está mais do que na hora e a gente tem, assim, exatos 100 dias, dá até uma empolgação de falar, porque é muito investimento de tempo, muito investimento de características aqui para fazer acontecer, para tentar conectar e trazer esse amor que a gente tem por essa seleção brasileira aqui. A gente está muito feliz e agradece cada um de vocês que está aí conosco. E não tem como não dizer que para esperar esses 100 dias, a gente também tem alguns planos, tem algumas coisas que nós vamos fazer aqui cada vez mais aqui próximos. E com certeza vai ser um ano aí para a gente celebrar o Hexa do Brasil, se Deus quiser. E não esquece, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho e compartilha o nosso conteúdo, que eu sou Canarinha de torcedor para torcedor. Roda a vinheta. Estamos de volta com esse episódio mega especial. Não tem como não falar novamente. Episódio 50, 100 dias para a Copa do Mundo. Cola com a gente aqui porque nós vamos falar de contagem regressiva, porque afinal, 100 dias para isso. Dias decisivos que nós temos. O bastidor pesado aqui com o Neymar, que obviamente é um tema que não tem como não estar aqui nas nossas falas. A lista que já está praticamente fechada, novas regras, movimentação na CBF e assim, tem muita coisa acontecendo. E uma das principais é o mercado, né? Ingresso sumindo, pressão aumentando, tá difícil arrumar ingresso para os jogos da Copa. Todo mundo sabe aí quem tá na luta aí para conseguir, né, JP? Verdade. Não tem como falar diferente, mas todo mundo tentando. Eu acho que isso que é o mais importante. Bora entender isso tudo, né, JP? Vamos pra cima, né, João? Como você colocou, a pauta é extensa, o tempo é escasso, mas a gente tá aqui para, como você mesmo falou, né? A gente construiu aqui, ao longo desses 3 anos, 50 episódios, esse pré-Copa, né? Um aquecimento para tudo que tá para acontecer daqui 100 dias. Então a gente hoje vai trazer mais um pouquinho de pimenta aí pro pessoal poder degustar e acompanhar com a gente. Animado pra caramba, né? Todo na expectativa aí de conseguir visualizar como é que o Brasil vai chegar para essa Copa, como é que a gente vai atuar, como é que vai ser a estreia. E aí, já começando com uma primeira, né? Você acha que o Brasil, ele chega pronto ou chega pressionado? Vamos mudar a frase do pronto, né? Você acha que ele chega no caminho ou muito pressionado para essa Copa? Cara, eu acho que, assim, o momento do Brasil é um momento de reconstrução. A gente está indo para um caminho de reconstrução da marca mais vencedora, da seleção mais vencedora. Ao mesmo tempo, existe a pressão pelo tempo que não é desses jogadores de agora, mas pela história dos últimos 24 anos de não ter tido uma conquista, né? Então, esse hiato, ele é igual ao hiato que teve de 70 para 94, e a gente sabe que se essa geração falhar, o hiato vai ser o maior para a Copa de 2030. Então, acredito eu que chega com pressão, mas também com uma boa dose de expectativa da nossa parte. Se a gente voltasse no tempo, a gente ia falar que a gente não teria condição de brigar pelo caneco. Hoje, eu me sinto muito mais confiante. Ah, mas por quê? Cara, primeiro porque eu sou brasileiro, e até o final eu vou acreditar. E segundo porque tem indicadores, e a gente vai poder debruçar aqui daqui a pouco, que indica que o Brasil está num bom momento, individualmente com seus jogadores atuando nas ligas. Então, assim, um contexto... Não tem uma resposta nem que sim, nem que não, nem que pressão e nem que expectativa, mas que eu acho que dá para juntar tudo e fazer um caminho vencedor para a seleção, né? Acho que a gente falou muito ao longo desse tempo que a gente sentiu muita falta da seleção brasileira foi uma conexão do time, né? A gente falava assim, o time ele não se conectava para jogar bola e teve por todas essas trocas de treinadores aí que a gente passou desde a Copa de 2022 para cá, o time não teve uma identidade. Então, quando você olha para isso, acaba gerando uma pressão natural, né? Porque você fala assim, cara, como é que esse time vai jogar? Ao mesmo tempo, a gente viu uma evolução. Quando o Ancelotti chegou,
ok, a gente já até falou disso aqui em outro episódio, eu esperava mais, era o cara que a gente achava que ia chegar de uma outra maneira fazendo? Sim, mas de qualquer forma, dá uma esperança, vamos dizer assim. E eu acredito, assim, a gente precisava dessa mexida. Você sabe muito bem que eu muitas vezes falei, cara, que eu sou meio bairrista, né? E eu sempre falava assim, cara, eu prefiro o técnico brasileiro. Mas independente, até independente do resultado da Copa do Mundo, que se Deus quiser vai ser o Hexa, mas independente do resultado, eu acho que o Brasil precisava dessa mexida. Assim como a mudança na presidência também, que fez muito bem pra gente. E a gente também falava, cara, lá da Roraima, como é que o cara vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Como é que tem futebol lá? E ao mesmo tempo a gente vê que tem algumas coisas que são necessárias, né, JP? Sim. Não basta você olhar a pessoa da localidade, né? E nem da profissão, porque ele é médico. Mas se você entender que o cara tem uma visão e tem uma assessoria que vai dar para ele a oportunidade de entender quais são as deficiências que a gente tem hoje no futebol, essa. Onde como a gente pode atacar? Montar um plano de ação, igual eles fizeram. Pô, primeiro construção de centros de treinamento espalhados, aí vai profissionalização da arbitragem, e aí vai, e a gente tem até uma outra ideia que surgiu agora, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que tem a ver com a base, né? Que a gente já falou várias vezes também. Então, assim, é o caminho, cara. A reestruturação passa por isso. E não é imediata, né? Não é O imediato. resultado Exato. você não colhe imediatamente, infelizmente, mas tem toda uma história aqui por trás Sim. que pesa, né? Então tem Perfeito. toda uma necessidade aqui. Cara, e até pegando o gancho aí quando você fala do tempo, né? A gente tá com o Ancelotti há um ano, né? Nem isso, né? Um pouco menos. Não, um pouco menos, né? Alguns meses, uns 9 meses. Isso. Cara, assim, a gente sabe que o trabalho daqui 3 meses vai precisar dar resultado. Porém, se não der, e já está sendo negociada a renovação contratual para um trabalho mais longo, para a gente poder não perder esse um ano, né, que ele vai ter de comando, mais uma Copa do Mundo, para a gente conseguir espelhar lá na frente. Mas, se Deus quiser, vai ser para buscar o Hexa e não o Hexa, né? Eu acho que só um resultado muito, muito, muito ruim faria ele sair da seleção Uma brasileira. eliminação em primeira fase, em 32 avos, né? Isso é uma coisa, eu acho que é só nesse caso que passaria uma cogitação para ele E de ser forma tirado. vexatória ainda. Né? Vexatória, exato. Eu acho que a chance dele sair da seleção é 1%, vai. Cabe no mais. Sempre tem que ter um percentual, né? Sim, claro. Técnico não tem como. Técnico, mas assim, mas eu acho que se o Brasil chegar, cara, chegar nas quartas de final, de novo, o Brasil vai ser campeão, mas tô falando, chegar nas quartas de final e tiver um resultado, um contraposto, cara, vai ser uma coisa que as pessoas vão entender. Tantos treinadores no passado chegaram nas quartas. Caramba. Né? E eu acho assim, JP, eu vejo que a gente está há 100 dias, né? Esse é muito emblemático quando a gente fala isso. Quando a gente fala de 100 dias para uma Copa do Mundo, é muito próximo de chegar. Então já não tem muita coisa mais agora a ser feita. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora são só validações da ideia. Sim. E é isso que a gente até vai falar, né? Já teve uma agenda já oficial, já foi divulgada. Isso é uma coisa muito legal. Isso, e assim, a gente está falando da agenda da Copa já para agora março, né? Exatamente. Tem coisa em março isso acontecendo. Mesmo, coisa em março acontecendo. Então, assim, agora, primeira coisa que vai acontecer, 16 de março, a convocação para amistosos. Então, nós estamos falando aqui de, basicamente, hoje é dia 2 de março, e aí, assim, o episódio vai ao ar dia 3 de março, que é o que faz 100 dias da Copa do Mundo, e no dia 16 tem a convocação para amistosos. No dia 23/3 já tem a apresentação em Orlando. Então, ou seja, nesse mês, aqui há poucos dias, né, nós estamos falando de 15 dias, nós já temos convocação e apresentação. E na sequência já tem o jogo. E aí um baita de um jogo, né, cara, que é... De novo, galera, tem que parar para assistir, tem que parar para ver, porque é Brasil e França, né? São 2 jogos, né? Um é Brasil e França. E o Mbappé se machucou, né? Ele sim. machucou, ele deve perder alguns jogos do Real Madrid. Será que ele estará lá? Seria legal se ele estivesse, né? Seria uma baita teste pra gente, né, exatamente. com ele. E tanto a Croácia também, dia 31/3, porque a gente já falou disso. A Croácia pode não ter o nome ali de Alemanha, né, Inglaterra, né, e Itália, essas coisas assim que não tem muita história, mas nas 2 últimas Copas ela deu muito trabalho. Sim. E eu acho que faz muito sentido de olhar. Dia 26/3 em Boston, Brasil e França, e em Orlando, 31/3. Você vai a algum desses?
Não, dessa vez essas datas FIFA desse ano eu tô guardando tudo pra Copa, Pra né? Copa, Então, eu por entendi. enquanto não vou, mas a gente tem amigos que vão estar lá, né? Sim. O Giscard, que aí é o torcedor do Grêmio, que compartilha com a gente aí dos grupos de ele comprou passagem, vai estar lá. Então, a gente sempre tem um representante, Sempre tem. alguém que a gente Sempre, conhece, que vai sempre tem. trazer informações aí. Sempre tem, e aí tem uma galera que é sempre fiel aqui Ah, nesses itens, né? É, 19 do 5, aí vem a convocação para a Copa do Mundo. é a principal convocação nos últimos Essa 4 anos. aqui é a convocação, É a famosa lista de aprovação do vestibular, né? Quem tá a dentro e quem tá a fora. famosa lista. Ou seja, 19 do 5, e aí tem o início da preparação dia 25 do 5 na Granja Comari. Então, ou seja, dia 25 do 5 ali já. E é pouco tempo, né? Pô, Você você tem a tá lista e falando logo o cara já tem que rapidinho. estar. 6 dias, né? Ah, E se a gente for parar para pensar, eu não tinha olhado isso aqui, JP. São menos de 2 meses depois do último amistoso. é isso aí. Né? Então, se nós estamos falando aí. de 40 dias mais ou menos É isso aí. pós-jogo aqui. É muito curto, cara. Ué. O tempo passa muito Por rápido. isso que não vai ter muitas mudanças, Não né? vai. A lista de março vai ser só validada lá na frente. Total. Ué. No dia 31 do 5, Brasil e Panamá, Maracanã. Então, Ainda não definida, é só isso que tá falta. bem certo de ser lá, mas a gente gravou um episódio tem quase um mês e a gente falou isso, tá quase certo. Continua na mesma, não divulgaram ainda, mas tudo indica que vai ser lá. Exatamente. Dia 1º do 6, viagem para os Estados Unidos. Ou seja, na sequência do jogo já Sim. vai. E aí, Brasil e Egito em Cleveland. Ou seja, dia 6 do 6. Então, ou seja, E esse tá oficializado. Quando a gente você falou, falou, também esse existia também tava em ainda dúvida. tal, mas isso aí já Esse tá aqui vendendo tava- ingressos e tal. Provavelmente já tem gente que vai pra Copa, vai ver esse jogo, né? Quem for um pouquinho antes, né? Já consegue ver esse amistoso Já lá. consegue ver, né? Tá. E dia 13 do 6, a grande estreia na Copa contra Marrocos. Que é a data que a gente está todo almejando aí para bem, vamos dizer assim, para fazer a abertura aí pro Hexa, né? Sim, gostei da data. Agora que você falou, dia 13, né? Número da sorte do Zagallo, pra gente começar com o pé direito, né? Boa, JP. Ah. E teve mais uma coisa aqui nessa agenda da seleção, que foi dia 28 do 2, teve o encontro da galera, né? Ah, Aí, ó. Galera aí, ó, os infaltáveis. Essa torcida é fantástica. Essa turma aqui, ela sempre tá nos jogos aí. E eles, novamente, né, JP? A parte dos ingressos, nós vamos falar um pouco disso de novo, mas sim. eles conseguiram aí uma coisa incrível pra gente de ingresso. Parabéns. Obrigado aí mais uma vez, galera. É muito bom fazer parte dessa turma. Tem atrás também, né? Tem atrás também, verdade. Esse é tipo uniforme de delegação, né? Tipo uniforme de delegação. Os infaltáveis aí, ó. Valeu, galera dos infaltáveis. Infelizmente eu não pude estar lá no dia 28, mas no próximo vou estar. Muito obrigado. Achei animal aqui essa camiseta. Ficou muito legal essa camisa polo. Bacana demais. Enquanto foi show, né, JP? Cara, foi sensacional. Acho que, assim, desde a organização, né, que o pessoal, o cuidado que eles tiveram em fazer um encontro aqui em São Paulo, que é onde tem a maior parte das pessoas, onde é fácil quem vem de fora chegar, porque veio gente de fora também, de outros estados aí, para poder confraternizar. E é aquilo, né? Contagem regressiva. Então, na semana que antecedeu 100 dias para começar a Copa, a galera se reuniu e já prometeu pelo menos mais 2 encontros aí até a Copa, que vai ser, acho que um no Vale do Paraíba, que tem uma galera grande lá também. Aí quem quiser chegar, chega lá. E em maio aqui em São Paulo para fechar. E também os caras vão pro amistoso, né? Seja ele no Maracanã ou seja ele em Belém. Então vai ter uma galera. Então, assim, os infaltáveis é como o nome diz, sempre presente, né? Então, estão sempre estão lá. acompanhando a seleção, honrando as cores e um abraço aos amigos. Não, Aí um foi abraço. sensacional o encontro. Não, valeu demais. Adorei as fotos, adorei tudo. Foi sensacional. Como galera. diz o logo deles, resenha e gole, né? Muita Resenha e conversa, muita cerveja e muita animação. gole, né? resenha e Todo gole. mundo fazendo a contagem já. Turma boa demais e isso é fantástico. E você, tá animado aí em casa? Como é que você tá vendo aí toda essa preparação para a seleção brasileira? Como é que tá essa animação? Como é que tá isso tudo? Traz pra gente aqui o que você tem de pressão e o que vocês estão vendo. E conectado a isso, o que você acha do Neymar também? Responde aí pra gente. Cara, o maior tema desse ciclo não tem como falar. Neymar vai ou não vai, leva ou não leva. É o maior tema e é o que menos jogou, né? É o que menos jogou. Nossa senhora, lembrando daquele jogo que você tava lá, né? No Uruguai. No Uruguai. Aquele jogo que aconteceu a lesão e de lá pra cá, É. assim, já teve várias lesões, né? Sim.
Mas foi uma lesão que foi dali pra frente. Talvez a que travou. principal da carreira, né? É. E depois daquele jogo ele não jogou mais, né, na seleção. Na seleção não, não na voltou seleção mais, não não. jogou mais. Então foi, ou seja, tem muito tempo, né, JP? Ele tá fora da seleção desde esse jogo que foi em 2023. Então a gente tá falando que ele tá já quase 2 anos e meio sem ir pra seleção brasileira. É muito tempo, né, cara? Você ter a principal referência do futebol brasileiro. E quando você olha, a gente estava conversando disso vindo para cá. Você vê todos os boleiros comentando e falando, é unanimidade que o Neymar tem que fazer parte da lista, né? Aí tem o Neto cravando o Neymar na lista, tem aquela questão dele não ser chamado nos amistosos, mas a gente já falou várias vezes e não tem como não falar novamente, né, JP? Faltando 100 dias, talvez faltando 10, nós vamos estar aqui falando a mesma coisa. O que você acha disso tudo, cara? Como é que você vê, assim, você levaria hoje o Neymar pelo que ele é, ou você não levaria também? Ou pelo que ele é, ou pelo que ele foi? Cara, a primeira coisa quando a gente fala de Neymar é a audiência, né? Sempre que a gente fala de Neymar, o episódio são os picos. A gente observa que Verdade. todo mundo. Então, assim, não vai levar o Neymar, ou vai levar o Neymar. Então, assim, o nome do Neymar gira e é bom pra todo mundo, né? É bom pra quem fala, é bom pra quem gosta, é bom pra quem não gosta, porque aí é o hater, né, que vai estar. Hater, né, que vai estar ali batendo nele e tal. Cara, assim, o Neymar hoje, respondendo a sua pergunta, é o cara que desde 2007, quando ele começou, surgiu no Santos ali na Copa São Paulo, que fez a diferença nos jogos que ele atuou em grande nível. Não surgiu nenhum cara próximo a ele, cara. E a gente tá falando de 19 anos. É muito. Não estamos falando de 1 ano, 2, 3. Estamos falando de 19 anos. Uma geração inteira, cara, que infelizmente não teve a mesma oportunidade que eu e que você teve, que nos anos 90 viu seleção sendo convocada para a Copa e ficando um outro time de fora. A gente tá falando, convoca 23, tinha mais 23 que poderia estar ali e não ia mudar o resultado, porque ia ser, ou o Brasil ia ser campeão, como foi em 94, vice em 98, campeão em 2002. Cara, então assim, a gente teve muita Privilégio, sorte, né? privilégio Sim. de acompanhar isso. Hoje, cara, as nossas filhas que têm 10 anos, Neymar é o único cara que elas não acompanham também tanto assim, mas que podia ter feito a diferença, mesmo a gente falando que ele tá 2 anos e meio sem vestir a camisa da seleção. Então, assim, respondendo a sua pergunta agora, cara, eu levaria ele pelo contexto geral, eu acho que pelo que ele foi e pelo que ele ainda pode oferecer. Entendo eu que ele não tem mais a condição de ser titular da seleção e nem o Brasil pode montar um esquema para ele jogar igual alguns defendem. Justamente porque eu acho que o Brasil ele tem que explorar o jogo que o Ancelotti montou até agora e que deu certo, apesar dos tropeços aí com o Japão e tal, mas que a gente sabe que é um caminho. E o Neymar ser aquele cara que a gente vai poder colocar ele, ou talvez para começar um jogo e jogar o primeiro tempo, ou para entrar num segundo tempo, com uns 10, 15 minutos, e tentar fazer a diferença na parte final, que é quando você pega um adversário mais cansado, já um outro ritmo de jogo, e ele pode, com a genialidade que ele tem, fazer a diferença dentro de campo, né? Então, acho que por isso eu levaria ele sim, no sentido do que ele foi e do que ele ainda é pro futebol. Eu também tendo a concordar com você, JP. Eu vejo assim, o Neymar é um cara, a geração atual nunca vai entender o que é a ansiedade de uma convocação, né? Para quem gosta, né? Para quem gosta da seleção e tudo mais. Eu lembro porque não tinha todas as redes sociais, não tinha nada. Tinha nada. A gente esperava o horário. Era pra TV e assistir. rádio. Exatamente. Escutava no rádio ou vendo na TV. E sempre era surpresa a lista. Você não tinha como ter uma lista, na Copa de 98, né? A questão do Romário no último minuto lá sendo cortado. 2002, vai Romário, não vai Romário. Vai Alex, não vai Alex. Ronaldo. Ou seja, cara, era uma época em que tinham vários nomes. Estou falando só de dois aqui, mas sempre tinha. Cara, quem vai ser o terceiro goleiro? Quem que vai ser o lateral reserva? Porque tinha uma safra que era muito legal. Hoje a discussão é Neymar vai ou não, Neymar não vai. Não tem mais discussão. Assim, não existe mais. Pode sentar na mesa de qualquer roda que você tiver. Qual é a discussão sobre a seleção brasileira? É se vai Neymar, se não vai Neymar. É simples. Você pode ter na sua turma aí, você tem o cara que é taxativo, não gosta do Neymar, não vou querer, mas você tem o cara que fala assim, tenho que pensar. Agora, unanimamente, todos os jogadores que jogaram bola e técnicos que entendem de bola, que falam de bola, eles são unânimes. O Neymar tem que fazer parte do grupo se ele não tiver machucado.
Eu até brinquei na vinda pra cá que até machucado eu estaria. Saber que ele vai jogar pelo menos um jogo, né? Se ele ficar, se eu soubesse que vão ser, não, em 10, 15 dias ali ele tá zero. Ele só volta dia 19, não, dia 18 de julho. De julho. Afinal é dia 19, não. Chama. Deixa no banco. Cara, é porque assim, ó, é disso que a gente tá falando, né, JP? Igual você falou, cara. Pensa, você bota o Neymar num jogo, o jogo tá complicado. Você bota, assim como a gente tem que ter um 9 de referência pra mudar um jogo, você tem que ter um Neymar pra mudar o jogo. Sim. E eu concordo com o que você falou de não mudar o time. Essa é uma característica que a gente já tinha conversado um pouco, de fazer o time jogar pelo Neymar. Então né? a gente vai mudando conforme vai vendo a Exatamente. situação, né? E eu acho que agora não cabe isso mais, né? É pouco tempo para você preparar o time para se adaptar a ele, né? Então acho que já foi construído um modelo de jogo com alguma outra opção de nome e tal, mas o esqueleto e a forma de jogar do Brasil a gente já entendeu. Se você colocar o Neymar na condição que ele está hoje, talvez a gente dê um passo atrás e é perigoso. Mas, cara, mas é o Neymar também. Eu não sei se esse passo atrás vai ser tão perigoso. Ele é gênio, né? Então ele resolve. Eu acho que se ele tiver. O problema é que ele. A única coisa que eu diria do Neymar hoje, assim, pra mim, é que ele tá com a cabeça muito quente, né? Assim, ele não tá. Ele sempre foi cabeça Sim. quente. Pô, mas agora o jogo com o Vasco aí semana passada. Ô, louco, cara. Ele começou a ir pra cima do cara, ele vai. Thiago ele, Mendes e ele ali. Uma hora com a torcida do Vasco, ele também. Exato, começou a xingar. Eu acho que só isso, assim, cara, que pra mim é essa ponderação. E eu sei que o Neymar não precisa de dinheiro, não precisa de nada mais, não tô falando disso. E nem do nosso conselho, né? Mas. Óbvio, isso que eu ia falar. Esse ia ser meu término. Assim, quem somos nós pra falar alguma coisa da vida do Neymar, né? Mas, se você escuta o Rodrigo dizer, não vai ter a mesma graça sem ele. Se ele tem uma liderança invisível, se pode ser uma última Copa, se tem o peso dele aposentar em dezembro, cara, será que não vale a pena ele mesmo repensar isso? Não tem como, né? Sim, mas, cara, a gente tá hoje, 2 de março, né? Sim. Passamos o carnaval. Nenhuma notícia do Neymar. Pelo menos apareceu. Passou batido. O pessoal brincou, pô, agora o adulto Ney. Claro, o cara fez 34 anos agora em fevereiro. Já é um homem, já. Igual você mesmo comentou. Quando você fala de aposentar em dezembro, é ele que falou pra Cazé TV, né? Numa entrevista lá, falando que dependendo como tiver, porque ele tá ciente do cenário que tá, né? Como ele tá. Infelizmente, a gente até comentou. Pode ser que de hoje até a convocação ele tenha uma outra lesão, cara. Porque é imprevisível. E do jeito que ele tá jogando. Isso, e você lembrou bem aquele jogador do Velo Clube que entrou no jogo pra tirar ele da Copa, literalmente. Bateu, absurdo, né? tava tomando 5-0 e o cara descendo machadada nele. Não, aquilo pra mim, assim, aquilo não vai ter como. E não é por ser o Neymar, não, tá, gente? Assim, qualquer jogador. O cara que entra no jogo pra fazer aquilo, pensando em machucar, assim, nem vou falar que pensou, porque eu não sei se pensou, mas entra com aquela, não é temerária, né? Tipo assim, que é temerária, na verdade, que é uma entrada que tem uma chance de machucar muito grande. Você podia ter tirado ele ali já. Podia ter tirado ele já na Copa. Então, sim, independente de ser Neymar. O resumo de tudo pra mim do Neymar é: o problema não é o Neymar jogar, né, JP? O problema é a gente depender do Neymar. E eu acho que isso hoje é a nossa realidade. Eu ainda não tenho a resposta, eu acho que ninguém tem. A gente depende do Neymar ou não depende do Neymar? Acho que esses amistosos vão ajudar a gente a responder. A gente não sabe se ele vai estar ou não nesses amistosos. Tudo leva a crer que não, né? Assim, que ele não vai estar nessa lista aí de convocados. Mas tudo pode acontecer. Sim, é que assim, né, João? O Ancelotti conhece o Neymar. Ele sabe, ele nunca treinou ele, mas ele conhece e ele tem informações da comissão, dos ex-jogadores brasileiros que conhecem e tal. Falamos aqui que o Ancelotti passaria pelo Carnaval, como passou, né? Passou por Salvador, Rio e São Paulo, e em todos os lugares foi questionado pelo Léo Santana, por um monte de gente do Neymar. Então, assim, Todos, 100%. existe toda uma influência da torcida brasileira. Ele entendeu, ele sabe disso. Então, o que a gente viu de informação? O Ancelotti vai querer conversar com o Neymar, provavelmente vai deixar ele mesmo de fora dessa convocação para ele pegar ritmo aqui no clube, não vai precisar ir para a seleção, se desgastar, ir para os Estados Unidos, e vai conversar a respeito de algumas regalias que o Neymar teve no passado com a seleção, que ele não deve ter nessa Copa, que é os parças todos juntos lá, visitando concentração, visitando hotel e tal. Parece que isso ele vai barrar.
até a própria família, as saídas livres que o Neymar teve, principalmente no Catar, para curtir lá depois dos jogos. Acho que ele vai ter que seguir a mesma cartilha dos demais jogadores. Isso é uma informação que a gente está lendo e que deveria ser assim, É né? que pra mim, É isso básico, aí né? não tem nem o que dizer, né? Então, assim, se teve essas regalias no Regalias? passado com o Tite, Já tá errado. já tá errado e agora acho que o Ancelotti quer garantir para ele, ó, vai ser assim e vamos assim. Então, tomara que seja assim, né, cara? É tudo certo. Eu acho que assim, eu acho que aí talvez esteja os problemas, né? Porque você vai criando uma imagem que vai desgastando o cara. Sim. Pô, o cara tem regalia, por que que ele tem regalia? É. Por que que não tem? Ah, porque ele é o Neymar e o outro não é? Mas, cara, pra mim, eu acho que o jogador tá naquele ambiente, todo mundo igual. Porque Exatamente. tem um objetivo, tem uma guerra pra jogar. Né? Tem uma guerra de esporte ali pra fazer. O que você acha aí, você de casa? Escreve aí pra nós. O Neymar vai fazer falta, não vai? Você levaria, você não levaria? Escreve pra gente aí, porque esse é um assunto bem... que a gente achava que deveria ser mais unânime na nossa opinião, mas é bem diverso assim, as impressões. Comenta pra gente aqui que é super importante. Agora, falando dos demais jogadores, né, JP? Vamos fazer uma apanhada aqui do meio campo e ataque. Vamos falar assim mais disso. Paquetá voltou pro Brasil. O que você achou disso? Cara, assim, hoje olhando. Ah, beleza, o Paquetá jogou bem contra o Madureira na semifinal do Carioca. Legal, acho que aí não precisaria ser o Paquetá para jogar bem contra o Madureira, né? Você tem outros jogadores de nível técnico inferior que poderia também fazer 2 gols, jogar bem contra o Madureira da vida. Mas o que e nada contra o Madureira, obviamente. É só porque foi um jogo mesmo que teve a semifinal, né? Mas assim. Você me faz essa pergunta, eu te devolvo outra. Você acha que, tecnicamente, o Paquetá hoje, o que ele jogou, até onde você pôde ver, que foi talvez o jogo com o Lanús, você acredita que ele seria titular absoluto nos 8 principais times do Brasil? Não, acho que não. Eu também acho que não. Porque ele tá no Flamengo pelo nome, pelo valor que foi pago, cara. Porque o futebol que se pagou é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Não sei o que. Cara, desculpa, o que ele jogou esses jogos que a gente viu até agora. E assim, ele tá em meio de temporada, não é? Ele deveria já chegar num nível Um pouquinho mais alto. mais crescente, mais alto. Então, assim, será que ele é o cara que vai para a Copa mesmo? Porque muitos disseram, o Flamengo tá trazendo o Paquetá, porque já se sabe que ele vai ser convocado e vai valorizar ele para poder não só aproveitar o jogador agora, como depois, numa venda futura, ganhar um dinheiro. Eu não sei, cara. Não é possível que essas coisas A gente já aconteçam. conversou sobre o Paquetá aqui. O Paquetá não é o estilo de jogador que eu acho que é titular de seleção brasileira, nem antes e nem agora. Um que eu acho que é o Gerson. O Gerson eu acho que é um cara que sim, Mas que perdeu, né? assim, eu acho que perdeu e voltou para um time que não conecta com o estilo dele. Eu acho que ele atrapalhou o time do Cruzeiro, o Cruzeiro atrapalhou ele, porque, assim, nós estamos falando aí já de vários jogos, né? Sim. E o time não se encaixou ainda. O estilo de jogo dele é totalmente diferente do estilo que o Tite está pregando ali no time no time do Cruzeiro, que era o time do antigo técnico lá, né? Do Jardim. Então, ou seja, para mim, o Paquetá é um cara que eu não sei nem se eu levaria ele para a Copa, mas eu acho que ele vai. Eu acho É que ele quando um a gente cara... fala que a gente não levaria ele também, a gente não tem tantas opções de meio campo, né? E ainda tem uma coisa aqui, ó. Bruno Guimarães lesionado. Ah, mas é posição diferente. Mas, cara, é um meio de campo. Que Sim. se no mínimo as coisas ali... Se você não tem o Bruno Guimarães, mas tem o Paquetá, você pode puxar o Paquetá um pouco para trás e tenta fazer uma coisa ali, que ele já jogou na primeira posição ali. E, cara, quando você pensa nisso e olha, um Bruno Guimarães lesionado, essa sim é uma grande baixa. Até porque ele é titular absoluto lá do Casemiro, né? Os dois. E ele encaixou igual uma luva, ele e o Casemiro fizeram um meio de campo ali surreal. Então, eu acho que a grande chance agora que vai acontecer é o Casemiro ter o Paquetá do lado. Então, eu acredito que o Paquetá vai ser, inclusive, titular Nesses jogos de nesses agora, jogos né? amistosos. E aí a gente abre a possibilidade de novamente voltar aqueles mesmos caras de sempre, né? Joelinton, Total. o André, Total. o próprio Andrés Pereira, né? Que tá no Possivelmente. Palmeiras. Então, não tem, você vê que você não tem um nome diferente, né? Exatamente. Ah, tem o Marcos Antônio, que todo mundo elogia também, tá indo que joga bem. de São Paulo. Mas eu acho que pouco provável, cara. eu acho que é muito Faltando uma janela pra Copa, É só se trazer um tivesse cara um destaque exatamente, muito diferente. Mas, Que não é o caso, né? Assim. Exato.
tem, aí falando mais um pouco. Então nós estamos falando do Paquetá que está abaixo. Nós estamos falando do Bruno Guimarães lesionado. Aí nós temos agora o Ryan, né? Que está sendo observado como surpresa. 19 anos, foi ali para o time ali na Inglaterra. Né? Um cara que a gente estava também falando dele, né? É muito cabeça baixa ainda, mas... Sim, mas é promissor, né? Tem pista. Um cara bom. E você pega o Ryan, ele diferente, até estava conversando contigo, né? Dos outros atacantes que joga pela beirada do lado esquerdo, ele come pelo lado direito, né? Sim, então, assim, é velocidade, campo, né? ele tem profundidade, tem finalização. Então, cara, eu acho que é um teste que vale. Porque a gente tem uma janela para uma posição que hoje você teria talvez até o próprio Antony, que está jogando bem no Betis, mas que não vem sendo e provavelmente deve estar descartado já, né? Então você tem a oportunidade de ver esse outro cara que surgiu e que eu acho que fez bons jogos pelo Vasco e foi para um time pequeno, né? Que o Bournemouth é pequeno na Liga Inglesa e está fazendo bastante participação em gols, né? Tanto com assistência quanto com gols E também. tem uma arrancada forte pra caramba. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Hoje, quem que é o atacante decisivo da seleção brasileira pra você? Cara, boa pergunta. Difícil responder. É difícil responder, né? Mas acredito eu que hoje o atacante da seleção tende a ser o João Pedro, né? Do Chelsea. Pois é. Mas olha pra você ver por que é difícil. Ah. Nunca a gente imaginaria falar isso. Não tem nenhum brasileiro no top 20 artilheiros da década. Você tá falando aí de 2020, né? Desde- E aí você vê. Ou seja, nós estamos falando de meia década já, né? Cara, não estamos falando de 2021. Não, tá 2022. na metade, na metade. Nós estamos na metade da década e nós não temos. Se a gente pegar, a gente não fez isso. Se a gente pegar historicamente, eu duvido Não é que isso certeza. deve ter acontecido. Certeza que não. E se você pega os últimos 10 jogos aqui, né? Dos jogadores aqui, de alguns aqui. Vini Júnior, 7 gols e 2 assistências. Que deve ser, inclusive, o cara mais perto desses 20 aí, né? 21º. Então, o 21º. Ou seja, conectou com a história. Exatamente, ele é o 21º dessa lista. Porque ele vem em alto nível há já alguns há anos, alguns né? anos. E você vê, né? Se você for capturar-se muito, eu nem lembro dele ser tão goleador. Não, faz 7, 8, 10 gols, né? Ou seja, nós temos um problema grave. É. nisso. Olha o segundo, Rodrigo. O número do que você falou do Vinícius Júnior é só dessa. É o quê? É os últimos 10 jogos. Eu ia falar, o Vinícius Júnior periga ter menos gol que o Rogério Ceni, cara. Na carreira? você Na fala? carreira, tem certeza, deve né? ser. A gente pode até pesquisar isso aqui. Mas A gente faz essa pesquisa. Periga ter, né? Se perigar, se bobear, assim, não, é um bom ponto. Mas, ó, o segundo, Rodrigo. Rodrigo. Aí você pensa, nos últimos 10 jogos, 3 gols e 3 assistências. Mas aí você tem o João Pedro, que fez os mesmos gols que o Vini, 7, está em terceiro lugar, com uma assistência. Então a nota dele vai ficando abaixo. Mas se fosse pegar, eu pegaria por gols. Então vamos falar de gols, né? Vini Júnior em primeiro, com 7. Aí você tem o João Pedro com 7, o Vitor Roque com 5. E o Caio Jorge com 6, junto com o Rafinha. O Rafinha do Barça, né? Aí agora eu vou te fazer outra pergunta. Quem que você acha que está na lista aqui com 7 gols também? Nos últimos 10 jogos. Brasileiro, né? Brasileiro, só o brasileiro. Quem que você acha que a gente fala? O Endrick. Neymar. Neymar. 7 gols e 2 assistências. Enquanto. Nos últimos. Que aqui tá pegando o jogo do ano passado, né? Mas é verdade. Você vê como o Neymar ele tá em qualquer lista, né? O Neymar aparece até na lista que você nem imagina. Então eu pensei no Endrick, Mas velho. não, o Endrick tá com 5 e 2. O Endrick subiu bastante. Sim. O Endrick é um cara que a gente não colocou na pauta aqui, JP. Mas, sinceramente, cara, eu acho que ele é um cara que vale a gente conversar. Porque o que ele tá fazendo no Lyon credencia de novo a ele a ter uma chance de disputar. O que você acha? Eu acho que ele tá na lista agora de março, né? Pela quantidade de gols e pela relevância que ele tá tendo e todo mundo falando dele. E vai ser a chance dele, cara. Pra ele poder ir pra lista do final do ano. Do final do ano, não. A lista final da Copa, né? Que é em maio. Porque o Ancelotti conhece ele, treinou ele no Madrid, só que ele não deu tanta oportunidade pro Endrick, né? Talvez por alguma coisa, mas agora ele respirou um outro ar. O Ancelotti veio para a seleção, ele vai chamar o Endrick e vai ver o que tá acontecendo para ver se vai contar com ele ou não pra Copa. Como ele é um menino novo, né, cara, e foi muito bem aqui no Palmeiras, e quando vestiu a camisa da seleção entregou gols, né? Gols importantes. Ele é um cara que tem que ser observado. Acho que tem que ter uma última chance
Porque se não der para 2026, vai ficar para 2030. Porque eu acho que a gente já tem que ir montando aquilo que a seleção sempre fez muito bem quando foi campeã. Já preparava o próximo, né? O próximo Fenômeno, sim, né? O fenômeno foi assim. O Kaká foi assim Isso. também, né? Inclusive, também foi... Beleza, ele não ganhou de 2006, mas foi protagonista também. Muita coisa em 2006, né? O fenômeno foi assim, e assim vai. Então, acho que a gente tem que ter um cara ali, e eu acho que faltou isso, a gente já falou isso aqui também, pro Neymar em 2010. Acho que, Neymar, acho que é a prova clara que, cara, se tivesse sido feito um aprendizado Nossa, com ele em 2010, a gente poderia já ter sido campeão lá. Nossa, Que a seleção ela era uma seleção operária e boa. A gente já falou várias vezes em 2010. Muita gente acha estranho a gente defender a seleção 2010. Nossa, eu acho que são poucas vezes. A gente disse, Sim. cara, a gente gosta demais daquela Exato. seleção, porque a seleção era muito boa, cara. Mas teria dado uma casca pro Neymar chegar mais forte em 2014, cara. Total. Porque ele carregou sozinho aquela seleção e acabou se lesionando. E aí, ele teria visto uma Copa, teria participado do grupo, cara, certamente seria outra história. Tem como falar, o se não ganha nada, né, gente? Mas, enfim, Mas a gente pode imaginar. a né? gente pode imaginar. Olhando para fora agora um pouco, né? A gente está falando do ataque, a gente está falando um pouco e falando um pouco de ambiente externo junto com a CBF também aqui, a marca, a nova fase comercial. Mas de ambiente externo, vamos falar o nosso primeiro jogo. O técnico de Marrocos pediu demissão? Então, ele pediu demissão. A federação não deu demissão. Esse Então que é o tá detalhe. tendo uma confusão lá. Tá, Tá um negócio exatamente. nebuloso. Então, isso aí pode atrapalhar Marrocos, né? Pode. Isso pode ser um problemaço para Marrocos, É. né? Porque se a gente já sabe que fora do campo muita coisa Isso. acontece, né? Muita Uma coisa é o atrapalha. Brasil ter um extracampo ruim, mas é o Brasil. Outra coisa é uma seleção que é sensação, mas que não ganhou nada, não conseguiu ganhar nem a Copa Africana dentro de casa, né? Acabou perdendo. Então, assim, é um momento conturbado, graças a Deus, que Graças continue a Deus. assim Que até a continue estreia. assim para a seleção brasileira passar o rodo. Porque a vamos gente dizer sabe assim. que é o principal adversário, o jogo mais difícil Nossa, logo de cara, né? de cara. Eu acho que quem ganhar aí já vai quem é o Já primeiro do classifica, grupo, né? classifica. E como a gente fala muito também, Copa não é só futebol, é uma geopolítica também muito importante. Tem essa questão da guerra com o Irã, que está acontecendo agora, infelizmente, aí, né? Guerra nunca é uma coisa boa, né? Vamos falar assim. Mas ela pode alterar, inclusive, cenários de seleções, né? Porque nós estamos falando de uma seleção que você trouxe o dado, que os ingressos dela com sold out no SoFi Stadium. E... Cara, ou seja, a Copa é nos Estados Unidos. E tá tudo acontecendo com o Irã nesse. Então, ou seja, a chance é muito grande da gente ter uma mudança aqui, né, JP? É verdade, João. Assim, o povo iraniano não tem culpa do que a liderança faz, assim como o americano também, né? O que o Trump tá fazendo ou não. E assim, a gente não consegue julgar o que é certo, o que é errado. Não, Mas a gente pode, como você falou, o futebol, ele envolve também a geopolítica, né? Então, querendo ou não, as peças precisam se conectar para tudo acontecer. E em Copas do Mundo, não teve, cara, assim, a gente tem Copa já há 96 anos, né? Um problema desse de uma seleção sair da Copa por causa de uma guerra ou por causa de algum conflito. O que teve lá nos anos 30, não sei se em 34 ou 38, que a Alemanha anexou a Áustria, né? Que na época lá do Hitler, e a Áustria estava classificada. Só não me lembro se é 34 ou 38. E aí, automaticamente, como a Alemanha também estava e a Alemanha incorporou a Áustria saiu da Copa e abriu vaga para algum outro país europeu. O que vai acontecer agora, se acontecer o que está parecendo que vai acontecer, o Irã vai sair fora da Copa. E aí é aquilo lá, tá tendo problema com o Catar, tá tendo problema com Emirados Vai ser Árabes. difícil saber até quem substitui. A Arábia Saudita tá ali do lado, a gente nem sabe se pode sair vários, né? Mas na teoria, especialmente o Irã, e você falou que eu falei para você que o Irã vai jogar 2 jogos em Los Angeles, um jogo inclusive com a Nova Zelândia. Ah, esse jogo vai ter ingresso sobrando. Mentira, tá com sold out. Comunidade iraniana nos Estados Unidos, ela é em Los Angeles, mais de 500 mil pessoas. Então, assim, a torcida vai estar lá. E é uma pena, porque o problema aconteceu e está acontecendo lá no país deles, eles vão perder a oportunidade de ver a seleção onde eles estão morando há muitos anos, desde que 1979 teve aquela grande... Uma representação gigante. Exatamente. Então, assim, é uma pena e é perigoso até para o próprio evento, né? Porque a gente não sabe a escalada disso, as consequências que isso pode ter, e o futebol pode acabar sendo envolvido e a gente... será que vai haver a Copa do Mundo? Daqui a pouco pode até ter essa questão, né?
Ainda tem isso, né? É. A geopolítica é foda, tem como considerar isso, né? É. Assim, não tem como entender muito bem isso. Bom, e acho que mudando completamente agora, falando um pouco da CBF, da marca, da nova fase comercial, porque a gente fechou aqui um ciclo um pouco falando da seleção, dos oponentes e dessa estrutura geopolítica. Cara, a CBF está numa nova fase, assim, certamente comercialmente falando, né, JP? Assim, é Sim. muito legal fechando a Volkswagen, fechando com a masculina e feminina, o Uber entra como parceira, a parte da Cacau Show, ali, aquele ovo mini bola que vai ser, Isso eu agora para acredito Páscoa, que né? vai ser sucesso esse ovo aí também. Mas você acha que isso tudo transforma a CBF numa máquina de branding, assim, ou você acha que é normal? Cara, não, eu acho que sim, que transforma até porque hoje em dia, né, principalmente quando a gente fala dessas grandes seleções, dos grandes times de futebol, Real Madrid, próprio Manchester United, que apesar dos resultados aí é uma das grandes potência em marketing, né, esportivo, a CBF está nesse caminho, né? A gente falou várias vezes aqui das camisas, né, João? E Não, aí a gente tem a camisa da Jordan. Então, sim. assim, você vê que é um movimento para você deixar de sair do seu quadrado ali e explorar outras oportunidades. E quando você fala, pô, a Volkswagen, historicamente sempre tem uma grande montadora perto da seleção. Sim. Só que o que, que acontece? É oportunidade para a Volkswagen, ela tá no plano dela lançar um modelo alusivo ao esporte, ao futebol. Então você vai criando Sempre vende conexões isso, né? e vende e você é um produto premium, um produto de colecionador. Então assim, você agrega valor, né? Então é muito legal porque a Uber, a analogia que eles fazem quando eles se conectam com a seleção são as 5 estrelas, né? Que o Brasil tem 5 estrelas e você avalia o serviço prestado Engraçado. da Uber com as estrelas. Então, 5 estrelas para Uber, 5 estrelas da seleção. Só que a Uber vai se dar mal porque a gente vai para sexta, né? Aí E vai ela ter vai que ter ser que só mudar. até a Copa. Ele vai ter que mudar aí o esquema deles lá. Mas assim, cara, eu acho que Brasil tá num caminho que eu de verdade eu não vejo as outras federações de futebol fazendo esse movimento que a gente tá vendo aqui dentro, né? Eu também não. E isso é uma coisa interessante, cara. Porque, por mais do que você está falando, eu concordo plenamente. A gente pensa assim, a experiência na Copa, ela virou um entretenimento completo, né? Se você olha pro todo, assim, aonde tem... É, pô, tá difícil de comprar ingresso, ou seja, tem escassez. Tem um monte de fundo de investimento comprando lote de ingresso, quando você olha para isso e vê. Virou investimento, Virou né? investimento, exatamente. Virou investimento. Ou seja, o cara compra um lote e revende aquilo ali. E em paralelo a isso, tudo acontecendo para o cara estar lá, a gente ainda está olhando e falando assim, cara, tá tendo um evento meio que formal da CBF, que vai ser a Arena Brasileira. Que a Arena Brasileira é um evento com vários shows, tipo Ivete, Banda Eva, Tiaguinho, a gente até notou aqui, ó. Tiaguinho, Ana Carolina, Anitta, Caetano Veloso, João Só Gomes, artista top, né? só chegou top. Assim, Tony Garrido, Péricles, Natanzinho, Paralama de Sucesso. Cara, é uma estrutura feita em parceria com a CBF encabeçando e direcionando, que muda o tom um pouco do que quer trazer para a seleção brasileira, né? E quando você fala isso e olha, cara, será que as outras seleções estão fazendo isso também? Não sei te falar, viu, JP? Ué. Eu não vejo esse movimento aqui tão forte como a gente está fazendo, e isso é mérito da CBF, da nova CBF. Né? Da nova CBF. E aí, por exemplo, só essa questão aí dos eventos esportivos com show é uma forma de você unir o útil ao agradável, né? Porque o cara vai lá, é aqui em São Paulo, né, no Parque do Ibirapuera, eles montam lá um telão gigante no auditório lá da parte externa, né, do Ibira. Coloca lá food truck, bebida, show. Então a galera consome, se diverte, confraterniza ali. E, cara, é o clima de Copa, né? Então quem não vai pra Copa tem essas oportunidades de se reunir, de assistir. Então, assim, é a marca, como você falou, né? A gente já falou no passado que a CBF quer investir em lojas próprias. Mas isso Então, isso é assim, animal, cara. Isso é é legal. uma forma de remunerar, né? De ganhar dinheiro. O mundo cada vez mais capitalista, que a Exato. gente vê. É perfeito. E se você pensa assim e olha para isso, você fala, cara, cada vez mais, pensando agora em mídia, documentário, eventos globais conectado a isso, tudo você faz num universo em que se conecta
várias coisas ao redor. Então, por exemplo, a Netflix vai lançar o Brasil 70, que é uma saga do Tri, que estreia agora, dia 29 de maio, agora, né? Daqui a pouco, 29 de maio. E assim, já é com o objetivo de 2026. O que que isso quer dizer? A Netflix está enxergando também um filão dentro de uma estrutura com uma história do maior time de todos os tempos e vendo isso acontecendo. A gente está falando de um universo de multiplataformas. A Globo não só percebeu, como lançou a multiplataforma dela. Ah, o Globoplay, João? Não, já é TV, como todo mundo já sabe. E que, assim, tá posicionando cada vez mais as pessoas e colocando ali. Juntando isso tudo ao que a CBF está fazendo, traciona em cima do que você está comentando, do que a gente está falando. Sim. Que tudo tem um entretenimento envolvido. Cara, quem que não tá afim de ver esse documentário do Brasil 70? Eu tô na expectativa pra caramba. Vai ser demais porque vai ser bem perto da Copa, né? Exatamente. Então você já sai de um clima nostálgico da conquista, da maior conquista. Se a gente olhar os 5 títulos do Brasil, né? Pô, começou a Copa. Você vai ver ali, não sei quantos episódios são, Também não. mas você vai ver os episódios, pá, vai começar a Copa. Aí você já entrou no clima, né, João? Aí, cara, e é legal porque você recontar uma história vencedora é importante para quem não viveu aquilo Tá maluco. aprender, né, cara, olhar e eu vi as imagens do trailer, né, que eles divulgaram. Nossa, muito legal. Pô, cara, você vendo ali a caracterização dos jogadores, do Pelé, do Gerson, cara, fantástico. Eu fiquei impressionado com o Tostão, com o Gerson. O Gerson também tá muito parecido, né? Os atores ali. E tem ex-jogadores que estão fazendo ali, Sim. né? Participando. Então, assim, eu acho que a atmosfera. Eu acho que a palavra que eu estava buscando é a atmosfera que a gente está vivendo aqui agora no Brasil. Eu acho que cada vez mais está posicionando para a Copa do Mundo, né? Sim. Você tá, acho que principalmente ali de abril para frente, que vai ser quando começa, depois que passar esses amistosos agora, acho que de abril para frente já começa uma tensão pré-copa ali, que aí já aparece várias coisas, já aparece posicionado e assim vai. O álbum de figurinhas. O álbum de figurinhas, que nós já estamos na expectativa também, né, JB? E assim vai. E pegando esse gancho, a Globo já anunciou a equipe em loco, né? Que vai fazer parte ali da estrutura, dentro de tudo. Então, os narradores vão ser o Luiz Roberto, o Gustavo Villani e o Everaldo Marques. Então você pensa, são 3 caras aqui. Tava todo mundo muito na dúvida se o Paulo ia, se não ia, né? Assim, para fazer. Ele vai acabar pegando daqui, né? Acabar pegando daqui. Aí alguns comentaristas que já estão lá, Roger Flores, Denilson, então são pessoas que estão já posicionadas lá, que vão fazer parte disso. Isso a gente está falando do Grupo Globo, né? Mas não estamos falando do Sport TV. Sport TV ainda deve ter uma outra turma ali, que o Luiz Carlos Júnior deve estar. E eu acho que talvez o Paulo possa ir lá, né, também. Então, ou seja, a gente vai ter um grupo de pessoas ainda em loco muito forte para mostrar cada vez mais que é uma Copa do Mundo que é o maior evento esportivo, né? Sim. Assim, não tem o que dizer. Então, E isso porque a Globo pegou só metade dos jogos, né? aí entra a segunda coisa. JP. Desculpa. Não, mas Furando. não, desculpa não, pô. Você tá certíssimo. Que aí entra o ponto super importante. Qual que é a única emissora que vai fazer todos os jogos? Casé TV, Casimiro Miguel. Quem diria? Você falaria isso em 2020? Acho que nem em 2024, né, dava pra falar isso. É inexplicável isso. Mostra como é que o mundo tá mudando. E por isso que eu acho muito legal a CBF mudar em cima disso. E o que você acha da Casé? Você gosta do Casé? Você gosta da turma lá? Cara, eu acho a Casé TV bem democrática, né? Bem legal, porque quem quiser acessar, tá um clique ali do celular na TV para poder degustar, e eles entregam produtos de qualidade, né? Eu acho que evoluiu bastante aí, principalmente a experiência de narração, né? Você tem o Luizinho, que é um baita narrador, ali a equipe que acompanha eles também. E hoje em dia a Casella está explorando nichos aí, cobertura exclusiva aí de muitos eventos da Olimpíadas de Inverno, né? Que a gente teve até a primeira medalha, nossa, emoção total, né? O Lucas E de conseguiu. ouro ainda, né? E de ouro ali, então acho que a gente não São mencionou. Paulino, hein, JV? São Paulino aí. Vale. Acho que, pô, foi demais, cara. Foi um dia, foi um sábado de carnaval inesquecível. Então, assim, você tem essa diversidade que eles estão trazendo para a TV e para multiplataforma, a gente poder se conectar de uma forma diferente, né? Então,
Cazé TV é 100% esporte, cara. Então quem é igual a gente que gosta, que vive disso ali quando você tá ligando na TV, é sensacional. Então vamos ver como vai ser, né? É uma pena que eu não vou estar aqui para acompanhar os jogos pela Cazé e lá fora você tem um bloqueio, né? Mas eu acho que eles estão olhando isso, tá? É, Eles estão ou começando com a ver. VPN, né? Não, mas eu acho que eles estão olhando para liberar para você assistir de lá por conta da quantidade de jogadores. Eles estão para lançar, eles estão para falar isso até o início de abril. Aí vai ser legal. Aí vai ser legal, bom. porque você vai conseguir assistir de lá sem precisar de VPN. VPN vai resolver, né? Mas você não vai pegar uma VPN para ficar assistindo, É. até porque você vai estar lá, vai ser difícil de você acompanhar. Mas eu acho que eles estão acertando em coisas. Você comentou muito bem, assim, do staff, assim, né? As pessoas que estão participando. Eles terem trazido alguns jogadores, ex-jogadores, Sim. né? Perdão, ex-jogadores de futebol, muito legal. Marcelinho Carioca, não estava vendo um dia lá. Marcelinho Carioca estava indo mó Sempre, bacana. Djalminha tá sempre lá. Djalminha também estava sempre lá. Tem um outro também que. O Robert, cara. Robert dos Santos. Vi Muito, também. muito legal. Vi O também. comentário dele é muito bom. Nunca imaginei ver o Robert numa Nem transmissão. eu, cara. E aí ele fez Eu um vi lá. comentário, achei muito Gostei legal também. Assim, eu acho que são coisas que são muito interessantes. E tudo está tão mudando, se você pensa nisso, pensa na CBF, pensa na forma de transmissão, que aquilo que a gente também já fala. Por que não mudar um pouco as regras do jogo, né, JP? Sim. Eu acho que a gente é muito puritano no futebol. A gente fala assim, não, o futebol tem que ser igual, porque ele é assim, sempre foi assim. Só que, cara, tem algumas coisas. Vamos pensar aqui, né? Como é que regras novas aí estão para vir, para acontecer. Algumas já estão confirmadas, inclusive. Sim, pra Copa, né? Para a Copa. 5 segundos para lateral. Cara, perfeito. Porque hoje em dia o time tá ganhando. Cada lateral os caras ganham 15, 20 segundos. Para lá, né? Ou O mais. cara demora para bater Troca o jogador, Troca o né? jogador, deixa a bola no chão. 5 segundos para tiro de meta. Isso a gente achava, ficava na dúvida se tinha ou não, mas a gente tinha a reposição de bola com 6 segundos e agora o tiro de meta com 5 segundos. Não, são 8, né? A reposição são 8. 8, perdão. Isso. E 5 segundos para tiro de meta. Mais rápido ainda, né? Mais rápido mesmo. Pô, cara, você não acha que faz sentido? Total, porque, cara, é o mesmo esquema da lateral, né? Você troca o batedor, Bebe água. o goleiro joga a bola de um lado, não vou bater do outro e volta. Agora ele vai ter tempo, né? Então vai agilizar, né? 5 segundos é tempo assim, né? Agora, como que eles vão controlar isso também, né? Não sei também. Isso é uma pagar para ver. Parece que nos amistosos de maio eles já vão testar algumas coisas disso. 10 segundos para sair na substituição. Cara, eu acho isso sensacional. Sim, o cara não vai mais poder atravessar, né? Vai sair onde ele estiver mais perto. 1 minuto fora após atendimento técnico. Atendimento médico. Gente, esse aqui eu vou até fazer assim. Isso é das coisas piores do futebol, cara. Porque os técnicos, os jogadores, mandam cair no chão. E aí todo time, né? Se você tá ganhando, segura o jogo. Exato. Todo time. Não tem um time que faz mais ou menos. E seja o seu time, o meu time, Exato. o time que for. Você fala assim, pô, cai no chão, tá, não sei o que. Até não, fala assim, cara, fica aí. Tá, Você, como torcedor, quer que isso exato, aconteça, né? você fala isso porque você fica querendo. Mas, cara, isso é um saco, bicho. Porque isso atrapalha o entretenimento, atrapalha o fluxo do jogo. Cara, o cara precisou de atendimento médico. Se ele voltar, né? Assim, se for um atendimento médico que ele precisa sair mesmo, aí não tem esse negócio, né? Mas vamos supor, ele pediu um atendimento técnico, médico, e aí ele vai ter que voltar, é 1 minuto fora. Achei isso sensacional. O time vai ficar com 10, cara. Vai. Então vai ter que pensar 1000 vezes para Com pedir um 10, se atendimento. tiver algum expulso, então é com menos ainda, menos né? Você ainda. dá buraco, você dá oportunidade. E, cara, aí uma coisa que eu sempre até falo com meu pai quando a gente assiste jogo. Como é ruim ver um jogo de futebol segundo tempo, né? Nossa Porque o segundo Senhora. tempo... O primeiro tempo ele é burocrático, né? Mas ali tá meio que igual, não tem tanto enrolo. O segundo tempo ele é picotado Nossa. demais, cara. Então a gente vai melhorar a qualidade do segundo tempo, que é onde os jogos são definidos. E principalmente jogos decisivos. Jogos. Exato, uma final, né? No final, cara, o time faz 1-0 no primeiro tempo. Esquece, cara. Aí o cara vai segurar a bola, vai travar o jogo, vai fazer. O time precisa do empate. Cara, vai travar. Meu, assim, não dá, cara. A gente tem que tentar fazer um movimento. E é por isso que algumas gerações, a geração nova, às vezes nem tem muita paciência. Outra coisa que incluíram também é a correção para o VAR, né? Segundo amarelo e escanteio. Essa eu acho meio polêmico, assim, um pouco, porque aí eu acho que está intervindo no fluxo do campo. A minha opinião, assim, para escanteio e segundo amarelo, eu tenho meio, não sei, tenho dúvidas. Assim. Eu acho que assim, a minha dúvida no segundo amarelo é, ele vai poder corrigir o segundo amarelo ou se o primeiro amarelo foi mal dado,
e aí ele não vai Não, poder só corrigir. pelo que está escrito aqui, é o segundo Então, amarelo. aí então você ainda continua com problema, né? Porque Ah, se o primeiro foi mal dado dado, e o segundo cara deu um carrinho para um amarelo, ele vai ser expulso, porque o segundo amarelo, só que não corrigiu o primeiro. Então é isso que você falou. Eu acho que. Isso aqui não. Agora o escanteio é aquilo, né? Porque o escanteio é uma jogada perigosa, né? Sim. E muitas vezes é um escanteio, tem um desvio sutil, ou naquela jogada de linha de fundo que um cara tenta tirar a bola, o outro tá ali, bate, bola. Ninguém sabe em quem bateu por último, deu tiro de meta. Não, mas é escanteio. Mas assim, cara, será que vai perder tempo analisando isso? Cara, isso aqui eu acho que vai ser Aí, absurdo. aí você acaba ganhando tempo nas outras coisas para compensar. É isso que eu ia falar. Se você. Perfeito, concordo plenamente com você. Se você for analisar isso em cada escanteio que soltar, tem que ser meio que aquela. Como é que fala? Impedimento semiautomático. É. Tipo assim, pá, pita no braço do cara e aí pode até ser. Mas esse aqui eu tenho dúvida. De tudo que aconteceu, meio que talvez esses dois únicos. Mas vamos deixar acontecer para ver como vai ser a Vamos ver como dinâmica, vai ser. né? Para ver se vai ser legal. Mas a tendência é eles vão soltar isso na Copa, talvez aí até nesse amistoso prévio que você falou, mas que talvez vai ter algum ajuste, né? Vendo como vai acontecer. Porque o VAR começou na Copa, né? Começou na Copa de 18. Foi bem na Copa de Foi na 18 Copa que 18, começou. é verdade, né? Tanto é que a gente teve um pênalti no Gabriel Jesus É lá mesmo, que tem não razão. deram e que o VAR ainda estava Na incipiente. Bélgica, né? Poderia ter sido um pênalti que mudaria toda a história do que a gente está falando esse maluco. tempo todo, né? Já não teria 24 anos, talvez. Exatamente. Tem também aqui, falando ainda dessas mudanças, Lei Vini Júnior, que é cartão vermelho se o jogador tapar a boca. É aquele esquema, né? O cara ofende você aqui e você não tá vendo o que ele tá falando, não dá para fazer a leitura labial e o Vini acusou o cara lá, o argentino disso, e que todo mundo ouviu e foi isso O Mbappé mesmo. no final do jogo Exatamente. falou, Só que aquilo, o cara tampou, não vai ter como não. A não ser que o cara fale um dia, porque parece que ele até falou, mas voltou atrás, né? Que falou e que falou, ninguém nunca vai saber. Então, beleza, é o dito pelo não dito. Então, se o cara colocar a blusa em cima da boca, acabou, é vermelho. O cara não tá falando nada. O cara tá só com mau hálito. Vou tampar a boca. Pô, é foda. Não, eu acho que isso é uma. JP, eu acho que hoje a gente falou aqui da seleção brasileira, dos 100 dias. A gente tinha até alguns outros temas aqui para trazer, que era da feminina, da parte também estrutural aqui, de algumas coisas do Brasil, da Série B. Mas eu acho que hoje foi um marco de 100 dias para a Copa. E foi um episódio bem extenso. Um episódio extenso e com foco para 100 dias. Obviamente, vão sair vários shorts aqui, vários cortes para mostrar para esse momento tão importante para a gente, que é o episódio 50, e que a gente sempre fala, tudo que é bom dura pouco. Que hoje, mesmo tendo durado isso aqui, mas, cara, a gente tem que agradecer muito essa turma de estar ficando aqui, de ter acompanhado a gente com esses 50 episódios até aqui, que vão ter muito mais, se Deus quiser, e que, se Deus quiser, com o Hexa na mão, ainda a gente vai vir aqui muito falar sobre isso. JP, mais uma vez, muito obrigado. Termina aí, faz aí as suas considerações finais. Boa, João. Não, agradecer aí a gente mais uma vez aqui falando de seleção, trazendo um monte de elementos para agora, né, para o mês de março aí, para essa última data FIFA antes da Copa. Só uma informação que a gente acabou não passando é que o David Ancelotti lá, que era o técnico do Botafogo, ele tá voltando para a comissão, como ele saiu do Botafogo, ele tá voltando e já vai estar com o pai dele agora, com o Carlos, agora nessa data de março, e vai para a Copa do Mundo também. Então, assim, reforçando, é um homem de confiança dele, até por ser filho e tal. Então, cara, aqui acho que esse episódio foi para a gente poder criar ainda mais ansiedade, mais expectativa para tudo que está para acontecer nos próximos dias, aí, nos próximos meses. E agradecer, como você mesmo falou, aí a galera que está acompanhando. Foram 50 episódios, 50. Não são 50 horas, é até mais, né? Porque a gente faz episódios mais longos. Tem as edições que você faz. Tem as edições. Então, assim, é muita coisa envolvida. E a gente está aqui para mais 50, para ir e para poder contar outras histórias, né? O Hexa e o Hepta e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, eu queria só agradecer. Agradecer também ao Podspace aqui, que está acompanhando com a gente desde o início aqui, fez parte da história do Sou Canarim, e que a gente é grato aqui e estamos juntos aqui como parceiros de grandes trabalhos.
Obrigado a você mais uma vez aí pelo tempo, por confiar na gente, por bater esse papo aqui conosco. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, compartilha o nosso conteúdo, comenta aqui, fala pra gente o que você achou aí desse episódio, o que você tá na expectativa dos 100 dias, porque agora é Copa, agora sim o bicho pega. Se você não tá ansioso, se você não tá ainda na empolgação, fala com a gente que a gente ajuda você a estar. Bora, até a próxima, vamos junto. Valeu.